uns aos outros. Já é aí o tema da nossa escola bíblica durante já é a quarta semana, né? Estamos entrando aí no primeiro mês desse tema. E hoje o tema da nossa lição é: cuidai-vos, sujeitai-vos e suportai-vos uns aos outros. Né? A gente vai entender como que a gente pode fazer isso baseado na palavra de Deus, no ensinamento do nosso Senhor. Vamos orar antes? Feche seus olhos. Talvez é algo que você precisa pedir que o Senhor te ajude a fazer, ou a ser alvo desse cuidado, dessa sujeição, desse suporte. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Deus, te bendizemos, porque o Senhor é nosso guia, o Senhor é o nosso Pai, e o Senhor me dá toda a força necessária, toda, meu Pai, a ajuda necessária para estarmos desempenhando o nosso papel como cristãos, Deus, cuidando, nos sujeitando, meu Pai, sendo suporte para o meu irmão, Deus. Em nome de Jesus, abençoe a nossa lição no dia de hoje e guarde a tua igreja, para que a tua igreja venha, meu Pai, a receber o teu mandamento e a cumprir o teu mandamento, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Vamos abrir a Bíblia? Estes três textos da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12. Versos 24 e 25. Eu vou ler. Aí vou pedir para um irmão que leia Efésios 4, 2. E um outro irmão que leia Efésios 5, 21. Enquanto eu leio, o irmão vai procurando aí. Uma leitura bem bonita. 1 Coríntios 12, 24 e 25. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Efésios 4, versículo 2. Efésios 5, versículo 21. Isso aí. Então, qual que é o alvo da nossa lição hoje? O propósito. O que eu quero que você saia daqui cumprindo, praticando. Né? Decidir por cuidar, submeter-se e suportar as pessoas da igreja. Aí eu te pergunto, coisa fácil? Não é, né? Por que não é fácil? Todo mundo aqui é igual? Ninguém aqui é igual. Eu não sou igual ao Paulo, né, que mesmo sendo casado aí há 40 anos, né, não é igual a Mara. Mas os dois se suportam. Os dois cuidam do outro. Um se sujeita ao outro quando deve se sujeitar. Mas, mesmo não sendo fácil, é aquilo que o Senhor pede para que a gente cumpra. Então a gente vai entender aí. A metáfora predileta de Paulo para descrever a igreja é a do corpo. Ele fala da igreja como corpo de Cristo. Quem é o cabeça? Cristo é o cabeça. O corpo é a igreja. Pelo menos 11 vezes Paulo fala sobre corpo, dentro do Novo Testamento, dentro do ensino do Novo Testamento. Olha o que ele diz aí em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então, cada um aqui vai formando o corpo de Cristo, que é a igreja. Aqui, bairro vizinho, Brasil Industrial, é isso? No Brasil Industrial, lá na Gameleira, vai vindamente aqui, lá no Carlos Prates, lá no Caiçara, presbiteriano, adventista, assembleiano, vão fazendo parte aí do corpo do nosso Senhor. Então, há 3 ideias na figura do corpo que são aplicadas à igreja. Que ideias são essas? A primeira aqui,
que nós somos interdependentes. Nós precisamos um do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim. Não é isso que nós cantávamos? Mais novo. Nenhum cristão pode atuar sozinho. Ovelha fora do aprisco é comida fácil para lobo. Então nós não temos que andar sozinhos. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Vocês se conhecem muito mais do que eu conheço vocês. Questão de tempo. Mas nós não devemos andar sozinhos. Quem anda sozinho está vivendo outro tipo de vida, não cristianismo. Humildade é algo que nós devemos que ter dentro da igreja. Nenhum cristão deve sentir-se mais importante que qualquer outro membro, independente do que ele seja, independente de quanto ele ganha, independente do que ele tenha. Todos nós aqui somos iguais. Aliás, essa era uma das propostas da Reforma Protestante. O sapateiro, aquele que fazia sapatos, ele tinha o mesmo valor para a reforma do que o rei, do que o governador, que era para a cidade, estava num cargo mais elevado, num cargo mais importante. Mas se tratando de pessoas, os dois eram iguais. Os dois tinham que dar glória a Deus, os dois tinham que fazer tudo para a glória de Deus. Hoje não é diferente. Eu que sou pastor não sou mais importante do que o presbítero. O presbítero não é mais importante do que o diácono. O diácono não é mais importante do que ninguém aqui na igreja. Todos nós somos iguais. Nós temos que ter a humildade para poder ter essa percepção e viver dentro desse sentimento. E unidade. Cada cristão deve lutar para preservar a unidade do corpo de Cristo. Seu papel, seu dever. Ah, pastor, mas eu estou chateado com fulano. Seu dever é preservar a unidade de Cristo, não virar a cara para o seu irmão. Ah, pastor, mas eu não acho que é o certo. Não importa se você acha o que é o certo, o que importa é o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que nós devemos preservar a unidade pelo vínculo da paz. Então, se você está chateado com o seu irmão, o que você tem que fazer? Vá procurar o seu irmão e vá conversar com o seu irmão. Vai se ajeitar com o seu irmão. Porque senão vocês estarão sendo bloqueadores da unidade, bloqueadores da paz dentro da igreja. A Bíblia diz o quê? Se possível, tenham paz com todos. Então, interdependência, ninguém vive sozinho. É para o irmão passar problema sozinho? Não é. É para o irmão viver sozinho? Não é. É para o irmão ficar cultuando em casa sozinho? Não é. Humildade. Ninguém é mais importante que ninguém. Todos nós aqui somos iguais. E unidade, aquilo que nós devemos preservar. Por que nós devemos preservar e não criar a unidade? Porque a unidade já existe. A unidade já é natural dentro do corpo de Cristo. A comunhão ela já é natural aqui dentro, porque nós fazemos parte de um corpo, onde Cristo é o cabeça. O que nós devemos fazer é preservar essa unidade, preservar essa comunhão. Então a lição de hoje explica esses 3 mandamentos, da interdependência, da humildade e da unidade, dentro da palavra de Deus. E é aí que nós vamos ver. Primeiro, tenham igual cuidado uns pelos outros. Vamos repetir? Tenham igual cuidado uns pelos outros. Como, pastor? Paulo dá o mandamento, que nós lemos aqui em 1 Coríntios 24 e 25, 12, 24 e 25. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Isso quer dizer que quando eu faço pela Ângela, que está aqui, ela tem que fazer por mim, porque é uma via de mão dupla. É um cuidando do outro, é um amando o outro, é um fazendo em favor do outro. É isso que a palavra de Deus quer dizer.
É importante, então, lembrarmos um pouco do contexto da igreja em Corinto. Corinto era uma igreja fácil? Vida Nova é uma igreja fácil? Para compreendermos melhor o mandamento de Paulo. Por que Corinto não era uma igreja fácil? Vamos ver aqui, ó. Havia contendas entre os irmãos da igreja, com a criação de partidos ou de grupos. Deus, ele ama contenda? Deus, ele odeia contenda. Mas é o que estava vendo naquela igreja, entre os crentes, olha só. Contenda entre os irmãos da igreja com a criação de partidos políticos, partidos ou grupos. Isso acontece quando certo grupo gosta do pastor, ama o pastor, e o outro grupinho da igreja não ama o pastor, e fica aquele grupinho lá que ama e que não ama. E ficam falando aí do pastor. Estou dando só um exemplo, tá? Não é indireta, não. Partidos, como Paulo diz lá, um é de Paulo, outra de Apolo, outra de fulano. Um gosta do pastor Rony, outro gosta do pastor que passou, outro gosta do pastor que passou. Aí não fica contente com o atual. É um exemplo. Grupos. Há aqueles que gostam do louvor mais tradicional, há aqueles que gostam do louvor mais contemporâneo. Grupos. Já contei aqui a história de um dia, numa igreja, o grupo de louvor está ministrando na igreja, e um grupo de irmãos, que eu não sei o que eles têm na cabeça para achar que só se deve cantar salmos, se levantou no meio da igreja e começou a cantar salmos dentro da igreja. Então o louvor estava tocando uma coisa, e aquele grupinho de 4, 5 irmãos, que se achavam melhores do que os outros, estavam cantando outro tipo de coisa. Um outro exemplo, contenda. Grupos, partidos dentro da igreja. Errado. A maioria dos crentes demonstrava falta de espiritualidade. Por quê? Se a gente for pegar aí, ó, no capítulo 3 de 1 Coríntios, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, olha só, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Só o versículo 1. Era um povo que estava vivendo na carne. Era um povo que estava vivendo buscando seus próprios interesses. Era um povo que estava ouvindo a palavra, mas a palavra para eles era leite, não era alimento sólido, não fazia mudança, não transformava o coração deles. Demonstrava falta de espiritualidade. Outra coisa, calúnias e desrespeito com os líderes espirituais da igreja. No capítulo 4, eles estão duvidando do ministério apostólico de Paulo. Paulo, você nunca viu Cristo, você não andou com Cristo, você é apóstolo? De onde? Aí Paulo vai falando do seu chamado a apóstolo. A imoralidade era permitido dentro da igreja, no capítulo 5. Coisa que o versículo 1 diz aqui, ó, nem mesmo entre os gentios, aqueles que não criam em Cristo, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Qual que era o problema aqui? Imoralidade sexual. Filho com a mãe. No meio da igreja. E a igreja não fazia nada. Não tinha disciplina dentro da igreja. Eles não eram espirituais, eram carnais. Vão disciplinar alguém? Litígio entre os irmãos, capítulo 6. Um acusando o outro, um entrando na justiça com o outro, contra o outro. Confusão dentro da igreja. Problemas com respeito ao uso da liberdade cristã. A questão do véu, ou da idolatria. Capítulo 10. Onde é que é o limite da liberdade cristã? Ainda hoje, devo ou não devo tomar ali meu negocinho, ir ali onde eu
um ambiente que não é cristão, devo ou não devo andar desse jeito ou daquele jeito, pintar meu cabelo de azul, de rosa, de vermelho, usar barba ou não usar barba. Liberdade cristã. Tinham problemas com isso, porque era falado uma coisa para eles, mas eles queriam andar do jeito deles, queriam fazer as coisas do jeito deles. Problema dentro da igreja. Profanação ou celebração equivocada da ceia do Senhor. Eles queriam vir para a ceia do Senhor, como a gente vai vir hoje à noite, com os seus alimentos e com as suas bebidas, mas não era para ceiar ao Senhor, era para encher a barriga e encher a garganta de cachaça. Eram glutões, eram beberrões, eram isso que eles queriam fazer dentro da igreja. E acabavam por profanar a mesa de Cristo, por profanar a ceia do Senhor. Orgulho espiritual por parte de alguns irmãos que possuíam alguns dons extraordinários, como línguas, profecias e cura. Do 12 ao 14 a gente pode ver isso, dentro do texto de 1 Coríntios. Então pensa na bagunça que era essa igreja. Eu sou melhor do que você, porque eu falo em línguas. Eu sou melhor do que você, porque Deus me deu o dom de cura, ou porque eu tenho o dom de profecia. Problema, orgulho espiritual por parte destes irmãos. Então era uma igreja muito difícil, irmãos. Muito difícil. Semelhante à de hoje. Semelhante à igreja dos nossos dias. Porém, é nesse contexto do uso dos dons que Paulo dá o mandamento do cuidado mútuo. Tá bom, você fala em línguas? Você tem que cuidar do seu irmão. Você fala, é profeta? Você tem que cuidar do seu irmão. Independente se ele tem o mesmo dom que você, ou se ele não tem nenhum dom que você tem. Porque dentro da igreja todos nós temos dons. Alguns têm um dom, outros têm mais de um dom. Mas ninguém pode dizer, pastor, eu não tenho um dom. Você tem dom, você não pediu a Deus para você descobrir qual que é o seu dom. Então, não é isso que acontecia. E Paulo pede, igreja, cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Igreja, sejam solícitos uns para com os outros. Igreja, todas as partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Cooperação. Solícito, disponível, interesse, não menospreze ninguém, tem o mesmo interesse umas pelas outras. É isso que Paulo pede para aquela igreja que estava em pé de guerra. Que é o apóstolo que, até para fazer uma coisa, que junta os irmãos, quando vai fazer um churrasco, todo mundo aparece. Quando vai fazer um churrasco, todo mundo está ali, rindo, conversando, comendo. Eu acho que até para fazer um churrasco, essa igreja aqui não ia conseguir fazer. Mas Paulo pede, coopere com igual cuidado, igual. Tenham o mesmo interesse uns para com os outros. É o que nós temos que ter hoje, irmãos. Ah, pastor, mas é difícil, não vai ser fácil. A vida cristã não é fácil. A vida cristã é cheia de problemas, a vida cristã é cheia de dificuldades. Mas é o que a palavra de Deus nos pede. Então, ter igual cuidado uns pelos outros, é o mesmo que mostrar semelhante e imparcial interesse pelo bem-estar. Eu quero ver você bem. Quero ver você rindo. Eu quero ver você junto com a gente aqui. E pelo ministério de cada membro, reconhecendo e aceitando plenamente a posição e a função que esse membro recebeu de Deus. Ou seja, se ele é presbítero, se ele é diácono, se ele é pastor, se ele é do grupo de louvor, ou se ele é do grupo lá da multimídia, ou se ele é do grupo lá do ministério infantil. A gente tem que ter o mesmo interesse um pelos outros, porque cada um recebeu a função de Deus. Mas, infelizmente, ainda persistem na igreja problemas como preferências pessoais. Como em Atos 6, as viúvas estavam sendo deixadas de lado na distribuição das mesas.
Porque não é viúva, está aí, vamos dar alimento para outras pessoas. Ou acepção de pessoas, como diz lá em Tiago 2, 5 e 6, coisa que o nosso Senhor não faz. Nosso Deus não faz acepção de pessoas. Há muita desigualdade no tratamento para com os membros, é ou não é? Eu tenho certeza que tem gente na igreja que você talvez não converse, não busca interagir, não liga o seu radar para ver quem está do seu lado. Aí o pastor ou quem está na liturgia pede, vamos orar uns com os outros, mas ore com alguém que você nunca orou, ore com alguém que você não tem o costume de conversar, ore com alguém que você não tem o costume de sentar junto. Aí você, o que faz? Não, vou orar sozinho aqui mesmo. Fica no seu lugar. Porque não quer ter igual cuidado com a pessoa. Talvez naquela oração a pessoa pode compartilhar um pedido com você, para que você ore. E você, ao orar por essa pessoa, Deus ouça e responda. Mas por causa da desigualdade no tratamento para com os membros, isso não acontece. Em muitas igrejas, estou falando é real isso aqui, irmãos, é real. Em muitas igrejas ainda persiste o problema do cuidado desigual para com os membros. Eu vou andar com o Walter, porque o Walter tem grana, o Walter tem dinheiro, né? Eu vou andar com o Jonas, que não tem nada. Vou andar com quem pode me dar alguma coisa. Pode pagar o lanche para mim, um churrasco, um almoço. É coisa que acontece dentro da igreja. Quase sempre uma igreja terá certos componentes que são humildes e normais, porém não muito talentosos. Aí ele não faz parte do grupo de louvor. Aí ele não prega, não faz a liturgia, não aparece para a igreja. E por não aparecer para a igreja, ele não tem o mesmo cuidado de quem aparece para a igreja. É algo que nós temos que quebrar. Falando em geral, gente, pelo amor de Deus, não estou falando direto para ninguém. É coisa que acontece dentro da igreja, das igrejas. Sempre tem aquela pessoa que gosta mais de um do que de outro. E não está certo. Diante da palavra de Deus, não está certo. Nós temos que ter o mesmo cuidado uns pelos outros. Todo mundo aqui tem que amar todo mundo da mesma forma. E isso é uma tarefa muito pesada para o pastor, porque muitas vezes, a igreja acusa o pastor, como eu já ouvi aqui de pastores anteriores, os pastores que tinham aqui só cuidavam dos ricos. Os pastores que tinham aqui não cuidavam, nunca veio aqui na minha casa, como o Senhor está vindo. Se a gente não tomar cuidado, a gente está caindo nisso aqui. E até o próprio pastor. Que a sua função é cuidar dos irmãos. É amar e tratar os irmãos. Tem que ter cuidado. Porque o mandamento bíblico é: tenham igual cuidado uns pelos outros. Ninguém deve ser mais importante que ninguém. Todos nós somos iguais. Todos nós aqui estamos caminhando para o mesmo local, avançando para o céu. Então, estes podem ser meramente tolerados, aqueles que não têm dom nenhum, que não aparecem para a igreja, eles são tolerados. Ao passo que outros, por causa da sua profissão, das suas posses, ou seu destaque na sociedade, são honrados pelas pessoas. É certo desprezar um em prol do outro? Não é o que a Bíblia nos manda fazer. Mas é o que a gente faz por causa do nosso coração. O nosso coração é inclinado para isso. A ter mais cuidado por um do que pelo outro. Ao cuidar do rico, em vez de cuidar do pobre. Ao amar aquele que tem mais destaque na sociedade do que aquele que não tem.
O que é mais importante para a sociedade? E não vamos ser aqui, vou usar essa palavra, hipócritas, vamos falar a verdade. O que é mais importante, um juiz ou um gari? Oi? A sociedade é o juiz. Por quê? Porque ganha mais. Tem lá o seu carrão, tem a sua vida, suas posses, suas casas, suas mansões. O gari não, o gari está batalhando todo dia, acordando cedo, 4, 5 horas da manhã, para poder ganhar fazer o seu ganha-pão. Então a sociedade olha e pensa o quê? Mais importante é o juiz. Deus faz isso? Não faz. Não faz acepção de pessoas, exatamente. E se Deus não faz isso, nós deveríamos fazer? Também não. Ele não é o nosso modelo de vida. Nós não vivemos para Deus. Mas muitas vezes, por conta do nosso coração, que é mau, que é rebelde, nós olhamos desse jeito para as pessoas. Uma igreja pode conter certo número de irmãos menosprezados e ignorados. Ao mesmo tempo, um grupinho de irmãos arrogantes. Personalidade das pessoas. Ninguém aqui é igual. A gente tem que ser igual numa coisa, no amor, no cuidado, no favor. Agora, não me peça para ser igual a Jossane, que eu não vou ser igual a Jossane. Primeiramente, que eu não vou torcer para o time que ela torce. Segundo, meu filho é pequenininho. Dela já é bitelão. Não vai ser igual, é diferente, são vidas diferentes, são gerações diferentes, são ideias diferentes, são profissões diferentes, são pensamentos diferentes, cor da pele é diferente, tudo é diferente. Mas eu tenho que amar ela, ela tem que me amar, porque é o mandamento de Deus, é o mandamento da palavra. Né? Ela sendo arrogante ou eu sendo arrogante, temos que amar um ao outro. Ela sendo intolerante ou eu sendo intolerante, nós temos que amar um ao outro. Esse é o mandamento bíblico. Então, certos membros recebem muita atenção. Estão lá no pedestal. Outros são invisíveis. Então, isso é uma doença. Isso não faz parte de uma igreja saudável. Para sanar esse tipo de doença espiritual, que existe um mandamento bíblico. Tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando a gente começa a praticar esse mandamento bíblico, a doença ela vai começar a ir embora. Por quê? Porque vai começar a ter saúde dentro da igreja. Corpos saudáveis, pessoas saudáveis, mentes saudáveis, tudo muda. Porque estamos cumprindo o mandamento bíblico. Aquele que ama a Deus tem que fazer o quê? Amar o próximo, mas amar o próximo é o quê? Obedecer os mandamentos do Senhor. Amar ao próximo é um mandamento. Cuidar uns dos outros é outro mandamento do Senhor. Então nós temos que cumprir. Se nós não cumprimos, nós não amamos a Deus. É palavra, não é ideia minha. Pode falar. Epa, nós vamos pegar depois esse aí, mas é exatamente isso aí. Não tem como ajudar em oração. Às vezes, numa questão financeira, ou numa questão de alimento. Lembra lá que eu falei na igreja de Corinto, orgulho espiritual? Isso é um tipo de orgulho espiritual. É um tipo de orgulho espiritual. Querendo ou não, é. Porque a pessoa não está se permitindo que um mandamento seja cumprido na vida dela. Do igual cuidado. E olha só, pastor, principalmente, pastor não tem 10 olhos para poder ver tudo o que está acontecendo dentro da igreja. Eu só tenho 2. É obra de feitiçaria. Então, você vir procurar
a liderança da igreja ou procurar um irmão que não faz parte da liderança da igreja, não é pecado. Quando você faz isso, você está fazendo o quê? Eu quero ser cuidado. Ora por mim, me ajuda em oração, ou ajuda com o meu problema. É esse mandamento aqui. Tenham igual cuidado uns pelos outros. Eu não vou falar que é fácil, irmãos. Não é fácil. A gente ter que se abrir para alguém, ou a gente ter que se abrir para a liderança. Não é fácil, mas é necessário. É necessário que isso aconteça. Todos nós aqui somos irmãos. Nós estamos aqui para cuidar uns pelos outros. E cada um aqui tem um problema diferente. Eu não sou perfeito, eu tenho problema também. De vez em quando eu procuro um irmão aí para conversar, para orar junto. Às vezes eu sou procurado para poder fazer isso. É mandamento bíblico. É cumprir o mandamento bíblico. E este mandamento estabelece algumas implicações práticas. O que nós devemos fazer? Olha só. O crente jamais deve ser arrogante ou vaidoso em possuir um determinado dom espiritual. Ele prega, ele canta, ele é um bom diácono, ele é um bom presbítero, e isso não faz dele melhor do que ninguém. Ele não deve ser arrogante ou vaidoso, por se achar, Deus me deu um dom maravilhoso. Né? Esse dom para você servir, não é para você se achar melhor do que alguém. Que ele quer. Às vezes tem um dom maravilhoso, mas não está fazendo nada para Cristo. Adianta alguma coisa? Não adianta nada. O crente também não deve nutrir complexo de inferioridade em não possuir um determinado dom espiritual. Pastor, não sei cantar, não sei tocar, não sei pregar, não sei fazer liturgia, não sei nem cozinhar, pastor. Aí o que esse irmão faz? Se esconde. Ninguém vê ele. Não deve ser assim. Não deve ter esse complexo de inferioridade. Alguma coisa você sabe fazer. Alguma coisa você pode fazer pelo reino de Deus. Não sei cozinhar, mas às vezes você tem um bom ouvido para poder ouvir as pessoas. Não sei cantar, não sei tocar, mas às vezes você pode ser uma boa companhia para alguém. E a gente vai acertando. Mas agora, se eu ficar com um complexo de inferioridade, tadinho de mim, eu não sei fazer nada, eu não sirvo para nada, você nunca vai poder cumprir o mandamento de cuidar uns dos outros. O crente deve lutar contra a inveja espiritual que há. Ah, como eu queria ter a voz do Paulo. Ah, como eu queria saber cozinhar igual a Roseli. Ah, como eu queria cuidar das pessoas, que precisam de coisas como a Mara faz. Ah, como eu queria fazer uma massagem como a Isabel faz. Ah, como eu queria fazer um móvel como o Ismael faz. Ah, como eu queria mexer com eletricidade como o Nelson faz. Eu e o Nelson estavam fazendo alguma coisa essa semana aqui na igreja, cuidando de uns fios aí. Eu falei com ele, Nelson, me chama para carregar cimento, me chama para bater laje, me chama para carregar carrinho de areia, mas não me chama para mexer com energia, não, por favor. Mas eu estava ali sendo suporte para ele. Me pedia alguma coisa, pegava para ele. Tinha que fazer outra coisa, ia lá e fazia para ele. Eu não me botei dentro do complexo de inferioridade e nem tinha inveja do que ele fazia. O crente deve valorizar e desenvolver o dom que recebeu do Espírito Santo. O Senhor me deu, eu tenho que usar em prol do seu reino. O Senhor me deu, então eu tenho que servir com aquilo que o Senhor me deu, porque a Bíblia diz que nós somos servos uns dos outros, com aquilo que o Senhor me deu. Não sei cozinhar, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, mas às vezes eu sou uma boa psicóloga. É psicologia mesmo, né, Marlene?
sou uma boa psicóloga, atuo bem na área, ou sou um bom professor. Cada um tem um dom, todos nós temos. Dentro do corpo de Cristo, nós temos que unir o que nós temos em prol do avanço do seu reino. Então, tenham igual cuidado uns pelos outros. O segundo mandamento que nós lemos é: sujeitai-vos uns aos outros. Está lá em Efésios. Sujeitem-se uns aos outros ou submetam-se uns aos outros é um mandamento objetivo e abrangente. Está em nós, é o que nós temos que fazer, por isso que é objetivo. Não é subjetivo, não tem que estar escondido, mas tem que aparecer. Então a Bíblia adverte todos os cristãos a se sujeitarem uns aos outros. Olha só, os relacionamentos que a Bíblia fala, onde tem que ter esse tipo de sujeição. Marido e mulher. É o primeiro. Isso não acontece nesse, não vai acontecer em nenhum dos outros. Filhos e pais. Hoje os filhos estão querendo mandar nos pais. Pai, eu não quero ir na igreja. Tá bom, meu filho, pode ficar aí no YouTube. Pode ficar aí fazendo o seu dever de casa. É o pai que está se sujeitando ao filho, não o filho que está se sujeitando ao pai. Empregados e patrões. O empregado tem que saber qual que é ali o seu lugar. Não querer ser maior do que o seu patrão. O discípulo não pode ser maior do que o seu mestre, diz a palavra. Crentes e pastores, olha aí. Ah, pastor, não concordo com isso que o senhor está fazendo, não. Está fugindo da palavra, meu irmão? Não. Vai fazer. Vai fazer. É bom para o corpo de Cristo. Não deixe de fazer, não. Crentes e pastores. Cuide do seu pastor. É uma forma de você se sujeitar a ele. Deixe ser cuidado pelo seu pastor. É uma forma de você se sujeitar dentro desse relacionamento. Cidadãos e autoridades constituídas. Se o governo nos pede alguma coisa que não está ferindo a Bíblia, o que nós temos que fazer? Obedecer. Questão da máscara, por exemplo. Eu acho que está errado. Eu acho que a gente ficar aqui de máscara ou sem máscara não faz diferença nenhuma. Mas pediram para a gente ficar. O que nós temos que fazer? Obedecer. Ah, não, vamos fechar a igreja, porque a igreja é isso, isso e aquilo. Está ferindo a palavra de Deus. Nesse caso, o que eu tenho que fazer? Desobedecer. Aí eu tenho que desobedecer. Tudo que vai contra a palavra eu tenho que desobedecer. Mas a máscara, por exemplo, não vai contra a palavra. O que eu tenho que fazer? Obedecer. Eu queria falar um negócio aqui, mas não vou falar não. Fala ou não falo? Não, vou falar não. Não. Sujeitar-nos uns aos outros significa que cada um de nós se considera submisso à autoridade dos irmãos. O Hélio, submisso à autoridade da Roseli. É um homem e uma mulher. Mas dentro dessa questão da sujeição uns aos outros, não importa se é homem ou se é mulher. São irmãos. Então tem que se sujeitar um ao outro. Cooperando facilmente com as instruções, os desejos e os pedidos deles. Ah, tinha um irmão que eu amava esse irmão. Porque sempre que eu precisava dele, era 2h da manhã, eu falava, irmão, me ajuda nisso, nisso, nisso. Agora, pastor. Ia lá e fazia. Ia lá e fazia. Ia lá e fazia. Ia lá e ajudava ele, ia lá e ajudava ele. Um dia eu descobri que esse relacionamento não era de sujeição. Porque um dia ele tentou me apunhalar pelas costas, olha aí.
quando nós estamos nos sujeitando uns aos outros, esse sentimento, né, na primeira oportunidade, eu vou apunhalar o Paulo pelas costas, não existe. Porque é uma relação saudável, é uma relação de irmão. Eu estou cuidando de você, você está cuidando de mim. Eu estou me sujeitando a você, você está se sujeitando a mim. Então não se deve, porém, então, confundir submissão com obediência. Qual que é a diferença? Submissão e obediência. Vamos lá. Digam aí para nós, enquanto eu bebo uma água. Atitude interna. E obediência é o quê? É uma atitude, mas ela é voluntária. Muitas vezes ela é forçada. Então, qual que é a diferença aqui? A obediência pode ser exigida. Às vezes, por um patrão com o empregado. Eu quero que você faça isso, isso e isso. Mas eu acho que não é por esse lado que nós temos que ir. Mas eu estou mandando. O que você vai fazer? Obedecer. A submissão, ela é o quê? Espontânea. Faz por amor. Faz por disposição. Faz com liberalidade. Alguém abre esse texto aí de Gálatas 5, versículo 13, e leia para nós, fazendo um favor. Olha só, esse aqui era um dos problemas que estava acontecendo lá em Corinto, com a igreja de Corinto. O que Paulo está dizendo aqui? Ó? Vocês são livres, mas vocês não são livres para fazer qualquer coisa. Vocês não são livres para, né, fazer, né, florescer aí, aflorar os desejos carnais do seu coração. Você é livre. Mas o que Paulo pede aqui? Sirvam uns aos outros em amor. Não é por causa da sua liberdade, não é por causa da sua carne, é por causa do amor. Submissão, ela é espontânea. Submissão é uma atitude interna de espírito, não uma mera obediência externa. Por quê? É possível obedecer sem, contudo, ser submisso, como eu falei aqui, o patrão e o empregado. E foi o caso do irmão mais velho, lá na parábola do filho perdido, que viu lá o pai dando, né, aquilo que estava guardado para o irmão mais velho. O pai deu para o irmão mais novo anel, roupa nova, chinelo novo. Estava tudo guardado para o irmão mais velho. Por quê? O mais novo tinha desperdiçado a sua herança, não tinha direito a nada. E o melhor, churrasco. Aquele irmão mais velho chega lá e olha aquilo tudo, o que está acontecendo aqui? Se entristece, fica com raiva. É esse tipo de sentimento. Mas o que ele podia fazer? Nada. Aí o pai dele vai lá e fala com ele: meu filho, tudo que é meu aqui é teu. Tudo que é meu é teu. Você não precisa ter esse tipo de sentimento. É possível também ser submisso, de modo geral, mas recusar a obediência em casos específicos, como fizeram Pedro e os outros apóstolos. Aqui era um contexto de perseguição. Eles foram presos por causa de Jesus. Mas nesse caso eles não se submeteram, né? Se submeteram por ir. Foi preso. Estou indo. Qual que era a ordem para eles? Não falem de Jesus. Eles pararam de falar? Não. Não obedeceram à ordem que foi dada. Mas eles foram presos. Derek Prince diz o seguinte: porém, somente manifestamos verdadeira submissão
quando esta nos obriga a fazer algo que de outra forma não faríamos. Eu não ia fazer, mas porque o Senhor pediu, eu vou fazer. Não é porque o Senhor pediu, é por amor que eu vou servir o meu irmão. É por amor que eu vou servir o meu próximo. E isso é a verdadeira submissão. 3 implicações sugeridas pelo contexto do mandamento de Efésios 5, 21, que o nosso irmão Jonas leu. E vai ler novamente para nós, irmão, fazendo um favor. Show? Sujeitáveis uns aos outros no temor de Deus. Que implicação para a nossa vida esse texto nos dá? Submissão para com os irmãos é a atitude de um cristão cheio do Espírito Santo. Qual que é o nosso alvo? É ser cheio do Espírito Santo ou é ser cheio de nós mesmos? A insubmissão, a desobediência, ela acontece porque nós estamos cheios de nós mesmos. O nosso ego está inflamado. E a gente não consegue servir, a gente não consegue fazer. Mas quando o nosso coração está cheio do Espírito Santo, submissão é fácil, obediência é fácil. A submissão é para ser oferecida por temor, como o nosso irmão leu, a Deus, por temor a Cristo. Não é temor, questão de medo, é temor, reverência. A submissão é legítima desde que não desobedeça um mandamento de Deus. Como eu falei na questão da máscara, por exemplo. Não está ferindo em nada a Bíblia. Nada. O que custa eu fazer? Também não custa nada. Terceiro mandamento, então. Suportai-vos uns aos outros. Diga para o irmão que está isolado, eu te suporto. Pode falar, eu te suporto. Vamos entender então o que está falando aí. O que é a igreja? A igreja é uma comunidade singular. Aqui é uma igreja só. Igreja Presbiteriana Vida Nova. Pois as pessoas são reunidas espiritualmente pelo Senhor da igreja. Por que estamos aqui na Igreja Presbiteriana Vida Nova? Porque servimos ao Senhor. Temos o mesmo propósito. E às vezes perguntamos, essa pergunta aí, já fez? Por que temos que aguentar ou conviver com pessoas tão difíceis na igreja? Como eu falei, ninguém aqui é igual. E olha só, nós nunca vamos ser iguais. Nunca. Oi? Do mesmo jeito, né? Ninguém vai ser igual. Mas nós temos que nos suportar, como nós vamos entender aqui na palavra de Deus. Mesmo a pessoa sendo difícil, mesmo a pessoa sendo arrogante, mesmo a pessoa sendo intolerante. Né? Sabe o tipo de pessoa que eu amo, né? Mas eu não entendo por que ela age desse jeito? É aquela pessoa que diz assim, me dá na telha, eu falo mesmo, doa quem doer. Era para ser assim? Não era. Né? Mas ela diz isso e diz assim, com o coração cheio. Né? A vantagem, exatamente. Né? Ah, pastor, vem aqui na minha mente, eu estou falando, estou soltando. Né? Coração. Tem que cuidar do coração. Né? Mas tem que ser suportado. Eu tenho que amar essa pessoa, eu tenho que cuidar dessa pessoa. Mesmo ela sendo de um jeito ou sendo de outro. Né? A resposta para essa pergunta é simples. As pessoas são convertidas por Deus, mas continuam imperfeitas, pecadores,
rebeldes contra o Senhor. Isso não diz que ela não deve ser alvo do meu amor, do meu cuidado, do meu favor. Por causa disso, precisamos aprender a suportar ou a sofrer com resignação. O mandamento de suportar uns aos outros encontra-se 2 vezes no Novo Testamento. Um irmão abre para nós Efésios 4, de 1 a 3, e o outro irmão Colossenses 3, de 12 a 14. A gente vai entender o contexto da palavra suportar dentro desses 2 textos. Quem achou primeiro aí pode ler. Quem achou agora é Colossenses 3, 12 a 14. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestidos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revestidos do amor, que é o elo da perfeição. Na sua versão, ele está usando a palavra zelai uns pelos outros. Aqui na versão Almeida, revista atualizada, suportáveis uns aos outros. O que essa palavra significa dentro desses 2 contextos que aparece aqui no Novo Testamento? Primeiro, falando de Efésios, Paulo usa mais uma vez a figura do corpo de Cristo para descrever a unidade. Então, ele enumera 4 virtudes que deve ter dentro do corpo de Cristo, para poder preservar a unidade no vínculo da paz. Como eu disse lá, a unidade ela não é criada, porque ela já tem que existir. Se aqui é uma igreja, deve existir unidade, deve existir comunhão. O que nós temos que fazer é o quê? Preservar isso. Então ela já existe por obra de Deus, não do homem. A primeira comunhão que nós temos é com quem? Com o Senhor. Vindo do Senhor, se espalha pelos irmãos. É natural, não é forçado. Como que essa unidade é preservada? Quais são, então, essas 4 virtudes que devemos ter para preservar essa unidade e entender o que é suportar um ao outro? Primeira delas, a humildade. Agindo com humildade. A humildade era desprezada pelos romanos. Por quê? Porque era um sinal de fraqueza. Se eu não me engano, era Immanuel Kant que disse que Deus está morto. Acho que foi ele. Kant, né? Ele achava que os cristãos eram fracos, pessoas fracas. Por quê? Porque os cristãos eram cheios de virtudes. Bondade, humildade, longanimidade. Então, logo, essa pessoa é uma pessoa fraca. Por quê? A pessoa tem que ser incisiva, tem que falar o que vier, do que der na telha, tem que agir não com humildade, tem que ser arrogante mesmo. Essas são as pessoas fortes. E era esse tipo de pensamento que estava ali nas pessoas da época, nos romanos. Agindo com mansidão. E o que é a mansidão? Não é sinônimo de fraqueza, ao contrário, é a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. Eu usei de um tipo de mansidão aqui, quando eu disse que era para eu falar ou não que eu queria falar. Eu me controlei. Porque mesmo vocês falando não, eu poderia falar, não poderia falar? Mas usei de mansidão. A pessoa que diz, dá na telha aqui, vem na minha mente, eu falo mesmo. E falo logo. E dou a quem doer. Essa pessoa não está controlando a força que há dentro dela. A força que há nas palavras dela. Logo, ela não está agindo com mansidão. Agindo com paciência.
O que é a paciência? É a atitude de nunca revidar. Ela tem o poder de revidar, o poder de se vingar, mas ela não faz. É paciência isso. É ser uma pessoa paciente. Não é ser uma pessoa olho por olho, dente por dente. E olho por olho, dente por dente, na Bíblia não quer dizer vingança, irmão, é justiça. Olha o contexto que essa palavra está escrita. Não é vingança, é justiça. E a última virtude é agindo com um amor que suporta os irmãos. Qual que é o significado dessa palavra suportar? Não é aguentar o outro, mas é o quê? Servir de amparo, de suporte, estar por baixo do outro. Suportando, ajudando ele, auxiliando ele, servindo ele. Então, fazer isso não por um dever amargo, mas com amor. Suportáveis uns aos outros em amor. Que é a manifestação prática da paciência. Eu não quero fazer, mas eu faço. Por quê? Porque é um mandamento bíblico. Eu tenho que fazer o que a Bíblia me pede. Colossenses agora. Paulo lá deixa de falar daquilo que Deus fez por nós para tratar daquilo que devemos fazer uns pelos outros. O que Deus fez por nós? Nos escolheu, nos salvou. O que nós temos que fazer agora uns pelos outros? É o que Paulo fala lá em Colossenses, capítulo 3. Né? Ele usa algumas palavras-chave. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Frutos, aqui, né, do Espírito. É isso que Paulo nos pede para agir. Né? Sem dúvida, suportar uns aos outros significa ser paciente com as fraquezas do irmão. O irmão é lerdo. O irmão não entende. Mas eu estou com ele. Estou suportando ele. Estou servindo de amparo. Estou sendo suporte. Estou por baixo dele, ajudando ele a levantar. Suportáveis uns aos outros em amor. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém. Por quê? Assim como o Senhor vos perdoou. Façam a mesma coisa. Procedam do mesmo jeito. Porque vocês foram perdoados. E se vocês foram perdoados, vocês vão negar perdão? Fazendo isso, o que eu estou fazendo? Não estou dando valor ao perdão que me foi dado na cruz de Jesus. Na cruz de Jesus nós somos perdoados. Agora eu vou agir de forma diferente com o meu irmão? Lembra do devedor? Teve a sua dívida gigantesca perdoada. Mas tinha gente devendo a ele, que não chegava aos pés da dívida dele. Ele foi perdoado, mas não perdoou. Logo, sofreu. Teve que pagar. Não tem jeito. Nós sofremos se esse mandamento ele não for cumprido dentro da igreja. Ah, pastor, não gostei do que o Senhor falou. Me perdoa, meu irmão. Ah, pastor, não gostei da coxinha que foi oferecida lá na cantina missionária. Perdoa, irmão. O irmão, talvez ela mudou ali de fornecedor e a coxinha não era tão boa quanto era a outra. Coxinha é bom, demais. Ah, a irmã ali não fez o que eu pedi para ela fazer. Perdoa ela. A nossa vida seria tão fácil se nós cumpríssemos o mandamento de Mateus 18. Se alguém tem uma queixa contra você, o que você tem que fazer? Vá até ela. Converse com ela. Mostre a ela o que aconteceu. Peça perdão. Se essa pessoa não te perdoar, o que você tem que fazer? Volte a ela. Dessa vez, leva a Jossana e a Isabel. Converse. Trate. Peça perdão. Se não te perdoou, o que tem que acontecer?
traga para a igreja, traga para a liderança. A liderança vai e conversa, trata, mostra. Né? A pessoa não quer perdoar? Simples, disciplina. É o que a palavra nos diz. Por quê? Porque ela não entendeu, a pessoa que não está liberando perdão, não entendeu que ela foi perdoada por Cristo. E ela precisa fazer isso. Se ela não fazer isso, ela vai sofrer. Tem gente que morre negando perdão. E depois que morreu, já era. Não tem como nem pedir, nem dar. Então a gente sofre na nossa vida por conta da falta dessa palavra, perdão. Suportamos-nos uns aos outros quer dizer que vamos aguentar e tolerar generosamente as atitudes e ações desagradáveis ou ofensivas dos irmãos. Eu não gostei, mas eu te suporto em amor. Fácil? Não é. E nunca vai ser. Mas é o que temos que fazer se nós queremos avançar como igreja, como corpo de Cristo. Então, qual que é a ideia disso aqui? Vai lá, fala qual que é a ideia aí. Até porque o que ele precisava fazer para te dar perdão já foi feito. Exatamente. Tem que fazer. Eu não quero, mas eu tenho que fazer. Suportar é isso. Qual que é essa ideia? Exatamente essa aí. Né? A repreensão, a disciplina ou a correção por atitudes e ações pecaminosas, ela será adiada pelo maior prazo possível, na esperança de que o próprio ofensor reconheça o mal que praticou e tome providências para corrigi-lo. Olha só, Paulo, estou te pedindo perdão porque eu fiz isso contigo. Eu estou tomando a providência. Não adianta a Carol ir pedir perdão para o Paulo por mim, porque ela não fez nada com ele. Eu tenho que fazer. Eu tenho que ir lá e me corrigir pelo mal que eu fiz. Suportamos-nos uns aos outros é uma maneira de preservarmos a unidade do Espírito e a paz entre os irmãos. Como diz, a unidade já existe dentro da igreja. A comunhão já existe dentro da igreja. O que vai dizer se ela é alta ou se ela é baixa, né, são os nossos relacionamentos. É se nós estamos preservando essa unidade. É se nós estamos buscando viver em paz uns com os irmãos, uns com os outros. É isso que vai dizer se a comunhão aqui dentro ela é alta ou se ela é baixa. Não é churrasco, não é festa de aniversário, não é bolo, não é comida. Comunhão não tem nada a ver com isso. Comunhão é cuidado. Comunhão é amor. Comunhão é suporte. Comunhão é favor. Que nós fazemos uns com os outros. Vamos ler essa palavra aí, juntos. Suportar é um ato de amor. Suporte é perdoar. É o que a Bíblia nos pede. Que a gente faça. Não pense que você é melhor do que ninguém ao ponto de você não servir de suporte para alguém. Todos nós, aqui nós somos iguais. Finalizando aqui então. Cuidar, olha só, 3 verbos. Verbo é o quê? Ação. Então, cuidar, sujeitar e suportar são 3 atitudes indispensáveis para a saúde do corpo. Quando isso não acontece, o corpo está doente. Então, são 3 torpedos de Deus
para destruir o nosso organismo, o nosso egoísmo, o nosso ego, o nosso coração, que muitas vezes não quer fazer isso, mas é mandamento, é prática. Então faça aí agora esse exercício, uma autoanálise, talvez uma lista, talvez você tenha uma lista de pessoas que você não gosta, olha só. Misericórdia. Faça uma lista aí, ou pense, né, em algum irmão que você tem uma dificuldade de aceitar e conviver. Porque ele fez isso um dia que você não esqueceu, porque ele agiu de uma forma que você não esqueceu, está lá no seu coração, está lá no fundinho. Pensa. Você que quer cumprir esse mandamento bíblico. Pensa aí no irmão ou irmãos, né? Faça aí essa lista. Depois você vai fazer o seguinte: assumir o compromisso. Deus me tem suportado. É uma mentira ou uma verdade? Verdade. Você, que muitas vezes faz muitas coisas que não agrada a Deus. Deus te tem suportado. Com impressionante paciência. Ninguém no mundo é mais paciente do que Ele. É mais longânimo, é mais manso do que Ele. E eu resolvo agora mesmo, no amor de Cristo, pelo auxílio do Espírito Santo, suportar as insuportabilidades de fulano ou de ciclano, que até agora, ao ouvir essa palavra, eu achava ele insuportável. Pensou em alguém? Ou fez a lista? Assuma esse compromisso. Procure a pessoa. Peça perdão. Diga a ela que quer ser um suporte para ela. Diga a ela que quer servir a ela em amor, como uma palavra nos manda. Você vai ver como que você vai ser liberto, assim, de um peso extraordinário nas suas costas. E como você vai ver que é mais fácil, né, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, suportar uns aos outros, né? Então você está envolvido no cuidado de algum irmão ou irmãos da sua igreja? Você está cuidando de alguém? Está servindo de suporte para alguém? Está tendo igual cuidado, igual favor por alguém? É a hora, irmãos. Essas lições aqui da escola bíblica, elas não estão sendo dadas à toa. Deus quer cuidar da sua igreja. Deus está falando com a sua igreja. Se a gente tiver com o coração cheio de ego, cheio da carne, nós vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Há diferença entre obediência e submissão? Vocês entenderam? Qual que é a diferença entre os dois? Vamos praticar. Se há, vamos fazer. Se há, vamos cumprir. Qual o limite da tolerância cristã? Alguns dizem aí que direito é o quê? Ele vai até onde viola o direito do outro, né? Qual que é o limite da tolerância cristã? A gente pensar. Senhor, quantas vezes tem que perdoar o meu irmão? Não são 7. A pessoa te ferir 7 vezes, né, é difícil, não é impossível. Jesus vai além. Perdoe a pessoa 70 vezes 7. Mas não é questão de número. Não é que eu tenho que perdoar 490 vezes. Quando chegar lá 491, eu não perdoo mais. Não é número que Jesus está falando. Está falando o quê? Perdoe. Não importa quantas vezes for. Perdoe. Ame a pessoa. Independente que ela não entenda o limite. Perdoe ela.
por amor a Deus, por amor a Jesus. Cuidai-vos, sujeitai-vos e suportai-vos uns aos outros. É ensinamento bíblico, temos que cumprir todos os dias. Amém? Jesus te abençoe.